no final dos anos 70, lembro-me de visitar a casa dos nossos avós. Eles moravam em um vale a cerca de 20 minutos de carro da cidade mais próxima. Quando íamos para a casa deles, saíamos de uma estrada principal e entrávamos em uma estrada de cascalho, e eu sempre sabia que a curva estava chegando, porque havia uma pequena loja de conveniência na beira da estrada. Essa loja era algo que você dificilmente veria hoje em dia. Era um prédio muito pequeno e antigo, de cor cinza. Havia um refrigerador de bebidas muito antigo na varanda, e o interior era bem pequeno. Havia um balcão, alguns refrigeradores pequenos e prateleiras com mantimentos simples. Era verdadeiramente a definição do que uma pequena loja de campo deveria ser. Ao lado do balcão, havia caixas de doces que custavam 10 centavos, se me lembro bem. Meus primos e eu sempre íamos a pé até a loja para comprar doces, sempre que tínhamos 1 ou 2 moedas. E foi isso que fizemos naquele dia. Eu tinha 10 anos na época, e meu primo tinha praticamente a mesma idade. Decidimos caminhar até a loja para comprar refrigerantes e doces. Era uma caminhada um pouco longa, e demorava um pouco para chegar lá, mas não era algo que não tivéssemos feito antes. Mas, desta vez, algo muito diferente aconteceu. Um carro subiu a rua com um homem mais velho no banco do motorista. Ele parou ao nosso lado e perguntou o que estávamos fazendo. Nunca havíamos visto o homem antes e conhecíamos a maioria das pessoas da área. Dissemos simplesmente que estávamos indo à loja comprar doces. Bem, o homem insistiu para que o deixássemos nos levar de carro até a loja. Meu primo e eu gostávamos da caminhada e sabíamos que não devíamos entrar no carro com pessoas que não conhecíamos. Recusamos a oferta, mas ele continuou tentando nos convencer a entrar no carro por um tempo. Finalmente, desistindo, o homem, que era extremamente assustador, foi embora. A pequena loja não tinha realmente um estacionamento. Alguns carros podiam estacionar na frente dela a qualquer momento. Quando nos aproximamos, vimos que o homem do carro não só estava estacionado lá, mas também estava sentado na varanda, bebendo uma garrafa grande de refrigerante. Quando chegamos à loja, ele tentou falar conosco novamente, dizendo que ficaria feliz em nos levar para casa depois que terminássemos na loja. Meu primo e eu ficamos extremamente desconfortáveis. O homem era tão insistente e tão assustador que não consideraríamos sua oferta em nenhuma circunstância. Mas, ao entrarmos na loja, ele disse: "Estarei esperando por vocês." Contamos à dona da loja o que estava acontecendo. Não consigo me lembrar do nome dela, mas ela ficou imediatamente preocupada. Ela ligou para nossos pais e meu pai foi até a loja nos buscar. Aparentemente, quando meu pai chegou, o homem entrou em seu carro e foi embora. Descobrimos, quando ficamos mais velhos, que esse homem havia sido acusado várias vezes de fazer coisas com meninos que viviam na área. Realmente acredito nisso, com base no comportamento dele. Não sei o que teria acontecido se tivéssemos entrado no carro, mas sei que não poderia ter sido algo bom. Eu nunca tive muito medo de muitas coisas, então fazia coisas que provavelmente assustariam outras pessoas sem realmente pensar nisso. Uma coisa que eu sempre fazia, e ainda faço hoje em dia, é gostar de caminhar à noite. Sou uma pessoa noturna, como tenho certeza que muitas pessoas são, e minha mente funciona melhor quando está escuro lá fora. Comecei a fazer caminhadas no escuro, muitas vezes bem tarde da noite, quando era bem jovem. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Eu e minha família morávamos em uma casa antiga, bem no campo, no topo de uma colina. Embora a casa fosse realmente agradável, ela não tinha ar-condicionado. Então, no verão, tudo o que tínhamos para nos manter frescos eram ventiladores e janelas abertas. Hoje prefiro muito mais o clima frio e moro em um clima mais fresco por causa disso. Isso me ajuda a dormir. Naquela época e até hoje, se estiver muito quente, não tenho a menor chance de conseguir dormir. Eu dividia um quarto com meu irmão quando morávamos nessa casa. Mantínhamos as janelas abertas e tínhamos um ventilador de caixa que não oscilava. Então, nessa noite de verão, eu estava muito desconfortável e não conseguia dormir.
Levantei-me e tentei assistir um pouco de televisão. Sempre gostei dos programas que passavam tarde da noite, como Freddy's Nightmares ou Tales from the Dark Side. Mas mesmo assistindo esses programas não era suficiente para me fazer esquecer o quanto estava quente dentro de casa. Verifiquei e estava muito mais fresco lá fora do que dentro de casa. Então, decidi sair e dar uma caminhada. Devia ser por volta da meia-noite quando saí. Todos os outros estavam na cama, então não contei a ninguém para onde estava indo. Mas isso não era um grande problema. Não havia nada ao redor de nossa casa além de colinas e árvores e estradas de cascalho de qualquer maneira. Eu não ia ser assaltado ou algo assim. Só esperava que uma caminhada no ar mais fresco me cansasse e eu pudesse dormir muito mais fácil quando voltasse para casa. Eu caminhava ao lado da estrada de cascalho. Não havia um acostamento, por assim dizer, mas havia um pouco de chão normal em ambos os lados da estrada. Caminhar no cascalho, mesmo com sapatos, poderia ser muito desconfortável. Então, eu caminhava ao lado e aproveitava. Eu fui bem longe pela estrada, mas não mais longe do que já tinha ido antes. Eventualmente, decidi dar meia volta e voltar para casa quando cheguei a uma estrada que saía da estrada principal e decidi que era um bom lugar para virar. Assim que virei, a coisa mais interessante aconteceu. Um pequeno gato preto veio correndo pela estrada que eu não havia virado e correu direto para mim. Eu sempre gostei de gatos, embora não tivéssemos um, e parei para acariciar o gatinho. Claro, o gato foi muito receptivo às carícias e eu quase não queria parar de acariciá-lo. Mas sabia que tinha que voltar para casa antes de ficar lá fora por muito tempo. Mas quando comecei a me afastar do gato, ele decidiu que não estava pronto para me deixar. Em vez disso, começou a trotar ao meu lado. Achei adorável, mas fiquei preocupado que o gato se afastasse muito do dono e tivesse dificuldade para encontrar o caminho de volta para casa. No entanto, tentar fazer o gato seguir seu caminho se mostrou inútil. O gato definitivamente parecia gostar de mim e decidiu caminhar para casa junto comigo. Achei que não havia nada que eu pudesse realmente fazer. O gato me acompanhou enquanto eu caminhava, suas pequenas patas trabalhando rapidamente para não ficar para trás. Era muito fofo. Como sabemos com os gatos, eles podem decidir com quem querem ficar, e eu meio que senti que esse gato ia ficar comigo por um tempo. Um pouco depois de caminharmos, algo distraiu o gato. Ela parou, e como eu estava prestando muita atenção nela, eu parei e tentei ver o que estava errado. Algo obviamente parecia incomodá-la, e ela até rosnou para alguma coisa invisível na floresta. Fiquei um pouco nervoso, pensando que algo ruim poderia estar lá fora, mas não vi nem ouvi nada. Depois de alguns momentos, consegui convencer o gato a continuar trotando para casa comigo novamente. Ela voltou a mover suas pequenas pernas rapidamente para me acompanhar. Depois disso, comecei a me perguntar o que poderia ter incomodado tanto o gatinho. Também pensei que, fosse o que fosse, deve ter feito minha imaginação começar a correr solta. Na verdade, comecei a pensar que estava ouvindo alguém ou algo andando na floresta ao meu lado. Quanto mais eu caminhava, mais achava que estava ouvindo coisas. Comecei a sentir um pouco de medo pela primeira vez, mas a presença do gato caminhando comigo me fez sentir muito melhor. Da próxima vez que ouvi algo que definitivamente parecia haver algo na floresta me seguindo, o gato também notou. Imediatamente, ela assumiu uma postura muito semelhante à de antes. Ela começou a rosnar para algo e a grunhir também. Como ela estava agindo exatamente da mesma forma que antes, fiquei convencido de que o que quer que ela estivesse ameaçando estava definitivamente nos seguindo. Eu não sabia o que poderia ser, humano ou criatura, mas eu realmente só queria chegar em casa o mais rápido possível. Eu teria pegado o gato e corrido com ela, mas não queria assustá-la. Quando ela finalmente decidiu começar a me seguir novamente, tentei me apressar o máximo possível, sem ir rápido demais para ela. Eu podia dizer que ela não era um gato adulto ainda, e suas pequenas pernas estavam se exercitando bastante, apenas tentando me acompanhar em primeiro lugar. Mas o gato, que eu já considerava meu gato agora, me acompanhava e nunca ficava para trás. O resto da caminhada para casa foi angustiante, embora não tenhamos tido outro caso de o gato parar.
Continuei ouvindo coisas na floresta, mas decidi que, se nada disso a incomodava o suficiente para parar, eu provavelmente estava bem. Então apenas me apressei, tentando o meu melhor para ignorar tudo o que estava ouvindo na floresta. Fiquei feliz quando estava quase de volta à minha casa. Tínhamos um quintal e uma garagem realmente grandes. Então, mesmo que eu estivesse de volta ao quintal, ainda era uma pequena caminhada no escuro até chegar à casa. Eu meio que esperava que o gato fosse embora porque ela havia me escoltado com sucesso até em casa. Mas ela não foi embora e me seguiu até a casa. Decidi que queria recompensar o gato por sua escolta e pelo que pensei ser sua proteção. Não podia trazê-la para dentro de casa imediatamente, já que nenhum dos meus familiares sabia sobre ela e ficariam chocados ao ver um gato dentro de casa. Se eles a notassem enquanto eu estivesse dormindo, quem sabe o que fariam. Mas eu tinha certeza de que ela esperaria por mim enquanto eu entrava em casa. Peguei um pouco de carne de almoço e uma tigela de água para o gatinho e depois voltei para fora. O gato ainda estava lá, mas estava agitada novamente. Ela olhava para o lado da casa em direção à cerca que separava nosso quintal da floresta. Quando olhei para lá, a princípio não consegui ver nada. Mas, conforme olhava mais, finalmente detectei algum movimento lá perto da cerca. Havia alguém ou algo lá, e isso estava claramente perturbando muito o pobre gatinho. Foi quando pude ver o movimento e a figura tentando escalar a cerca que percebi que era uma pessoa. E era uma pessoa que não estava deixando o gato muito feliz. Então imaginei que era alguém fazendo algo errado. Eu tinha um rifle que guardava na garagem e corri para pegá-lo. Esperava que o cara, quem quer que fosse, visse e ficasse com medo e fugisse. Eu não queria atirar. Quando voltei com ele, o cara estava muito mais perto e eu podia vê-lo muito melhor. Ele estava com uma aparência muito maltrapilha, quase como se fosse um sem-teto ou algo assim. Ele me viu com a arma e então parou. Foi então que notei que ele tinha uma faca de caça na mão e um calafrio percorreu minha espinha. "Saia da nossa propriedade", eu o avisei. O homem deu um passo na minha direção, como se estivesse me desafiando a disparar a arma. Eu não fiz nada, até que ele deu mais um passo em minha direção. Disparei a arma na direção dele, não para o alto. Mas não mirei nele, deliberadamente errei. Foi um tiro de aviso, mas um tiro de aviso que eu esperava que ele levasse muito a sério. Ele levou. O cara se virou e correu de volta para a cerca. Ele escalou e desapareceu na noite. O tiro do rifle, é claro, acordou meu pai e minha família. Meu pai saiu para a varanda e eu tive que explicar a ele o que havia acontecido. Ele pegou o rifle e me disse para levar o gato para dentro de casa. Ele foi verificar os lados da cerca para se certificar de que o cara tinha ido embora. Não conseguimos descobrir quem era o cara ou por que ele estava carregando uma faca no escuro como ele estava. Meu pai pensou que, com a reação do gato, talvez ele fosse um caçador maluco. Existem algumas pessoas bastante doentes por aí que fazem coisas com gatos, e talvez este gato tenha fugido dele. Ou talvez ele quisesse me atacar. Mas o gato continuava assustando-o, não sabemos. Mas não achamos que teríamos um problema com ele, já que ele sabia que tínhamos armas em casa. Adotamos o gato e a chamamos de Midnight. Ela foi o melhor animal de estimação que eu já tive. Mantive-a dentro de casa, apenas no caso de aquele cara tentar voltar para pegá-la. Acho que ela poderia se cuidar sozinha, no entanto. Quando comecei a dirigir, tinha 14 anos. Não era estranho para as pessoas nessa época dirigirem antes de terem idade para tirar a carteira. Caramba, eu já mascava tabaco há vários anos antes disso, então realmente não ligávamos muito para esperar até termos idade para fazer qualquer coisa. Simplesmente não era um grande problema. Eu costumava trabalhar em carros com meu pai o tempo todo enquanto crescia. Então, quando eu tinha 14 anos, ele conseguiu um carro velho e fomos consertá-lo para que eu pudesse dirigir. Depois que terminamos, eu podia dirigi-lo para onde quisesse nos vales e colinas onde morávamos. Meu pai até me deixava dirigir até a cidade de vez em quando, mas não com muita frequência. A polícia na cidade realmente não se importava que eu fosse menor de idade,
mas meu pai não queria que eu me aproveitasse disso o tempo todo. Nessa noite, porém, fui buscar meus 2 melhores amigos para dar uma volta de carro. Isso foi no final dos anos 60. Não aprovo isso agora, mas conseguimos algumas cervejas na casa do meu amigo George e decidimos sair e dirigir pelas colinas e nos divertir. Sendo tão jovens, não precisávamos de muita cerveja para ficarmos bêbados demais, a ponto de não deveríamos estar nem perto de um carro. Beber era uma coisa que meu pai definitivamente ficaria muito bravo comigo por fazer. Então, dirigimos para bem longe e encontramos um lugar na beira da estrada. Era uma área relativamente segura, bem tarde da noite, onde não teríamos problema em ficar sozinhos. Era difícil dizer quanto tempo ficamos lá, nos divertindo. Quero dizer, éramos jovens, e obviamente todos éramos fracos para a bebida, então não bebíamos demais. Mas ficamos bem bêbados, e perdemos a noção do que estava acontecendo. Ninguém pensava muito nisso, pois éramos todos rapazes, e nossos pais não se importavam que ficássemos fora até tarde da noite. Eles sempre pareciam felizes se estivéssemos fazendo as coisas que eles também faziam quando tinham nossa idade. Depois de um tempo, percebemos que era melhor voltar para a civilização. Todos concordamos em ir para a casa de George, porque o pai dele não se importaria que estivéssemos bebendo. Os outros 2 queriam dirigir, mas eu não deixei. Era meu carro, e eu não queria que ninguém mais o dirigisse. No entanto, em retrospecto, talvez eu desejasse que tivessem dirigido. Eu estava tão bêbado que era difícil perceber para onde estávamos indo. E estando lá fora nas colinas, nas estradas rurais, era difícil realmente saber para onde estávamos indo. Tudo parecia exatamente igual. Fizemos algumas curvas que não tínhamos feito antes e eu tive muita dificuldade para encontrá-las. As estradas nas colinas eram muito sinuosas e confusas às vezes, então era muito fácil se perder se você não estivesse prestando atenção. E acabamos ficando muito perdidos. Um pouco depois de nos perdermos, os outros caras continuaram insistindo que eu os deixasse dirigir. Eles insistiam que eu os tinha perdido, porque estava mais bêbado do que eles, e que qualquer um deles conseguiria nos levar para a casa de George. Mas eu não estava prestes a deixar ninguém mais dirigir meu carro ainda, então continuei ignorando-os, insistindo que estava apenas momentaneamente perdido. Em um ponto, enquanto eu dirigia morro acima, de repente vi algo na frente do carro. Havia um homem de aparência muito estranha parado bem no meio da estrada, e ele estava com as mãos levantadas como se quisesse que parássemos o carro. Ele parecia um psicopata que escapou de um hospital para criminosos insanos. Meu amigo Phil, que estava no banco do passageiro, gritou para eu frear. Claro que eu estava intoxicado, então isso foi mais fácil falar do que fazer. Não consegui frear antes que o carro passasse direto pelo homem na estrada. Mas não houve impacto. Não sabíamos se tínhamos atropelado o cara ou se ele tinha pulado para o lado, mas parecia que o tínhamos perdido. Nenhum de nós teve coragem de sair e verificar, infelizmente. Se você tivesse visto o cara, entenderia por quê. Qualquer lenda urbana que você já tenha ouvido quando um assassino grotesco é descrito, imagine ele e era aquele cara. Fizemos a única coisa que um bando de garotos de 14 anos assustados poderia fazer. Fugimos o mais rápido que pudemos. A experiência me deixou bem mais sóbrio, então consegui dirigir e eventualmente encontrar nosso caminho de volta ao território familiar. Depois disso, fomos para a casa de George para dormir. Não temos ideia do que aconteceu naquela noite, apenas que todos nós vimos acontecer. George achava que era um fantasma e Phil achava que era um lunático. Mas nunca o encontramos novamente, nem houve qualquer dano ao carro, então não o havíamos atropelado. Lembro-me disso acontecendo comigo quando eu era pré-adolescente. Acho que tinha 12 anos na época, antes de chamarmos pessoas dessa idade de pré-adolescentes. Notei ultimamente que muitas pessoas parecem pensar que crianças de 11 e 12 anos são apenas rostos de inocência, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Especialmente quando eu tinha essa idade, sabia que os meninos eram tão ruins, se não muito piores,
do que os meninos mais velhos. Eu realmente não era como os outros meninos nessa idade, embora eu tenha que admitir que acabei ficando assim mais tarde. Porém, quando eu tinha 12 anos, realmente não me interessava por muitas das coisas que os outros meninos se interessavam. Na maioria das vezes, na verdade, eu só queria ser deixado em paz. Ser deixado em paz não era a melhor opção disponível quando fui para o acampamento de verão. Também não tinha nenhum interesse em ir, mas meus pais insistiram que eu fosse. Eu tinha ido várias vezes quando era mais novo e gostava mais quando era mais jovem, mas senti que tinha superado isso e realmente não tinha interesse em voltar. Mas acho que meus pais provavelmente pensaram que precisavam de um tempo extra para si mesmos durante as férias de verão. Então eu tinha que ir, mesmo que não quisesse. Era um saco realmente. O verão deveria ser meu tempo longe das besteiras que eu tinha que aguentar na escola. Embora eu fosse um bom aluno, realmente não gostava de estar perto de todas as outras crianças. Na maioria das vezes, elas só me irritavam. Eu não era intimidado nem nada disso, então não era uma daquelas crianças que estavam sozinhas porque não tinham escolha. Eu simplesmente não gostava muito das pessoas. Elas sempre me irritavam, e eu era mais feliz quando estava longe delas. O acampamento parecia uma maneira realmente chata de passar parte das minhas preciosas férias de verão. Acho que a única coisa boa sobre isso, realmente, era que o acampamento ficava longe o suficiente de casa e era frequentado por pessoas de vários lugares. Então eu nunca encontrava ninguém da minha escola lá. Mas a maioria das crianças que frequentavam o acampamento eram frequentadores assíduos. Então eu conhecia muitos deles, de ano para ano. Meu desejo de ficar sozinho era um desenvolvimento bastante recente. No passado, eu tinha me envolvido muito mais nas atividades do acampamento. Os conselheiros me conheciam, e havia muitos outros meninos que também me conheciam e andavam comigo nos anos anteriores. Ao chegar este ano, pude perceber que muitos deles estavam ansiosos para me ver. Tentei ser amigável o suficiente para não parecer que estava sendo um idiota, mas não sentia muita vontade de socializar com ninguém. Um pouco mais de uma semana no acampamento, eu simplesmente não estava me divertindo. Tive dificuldade para dormir uma noite, preferindo estar em casa no ar-condicionado lendo um livro. Então, embora não fosse permitido, decidi me levantar e dar uma volta. Felizmente, o conselheiro que dormia na minha cabana dormia como uma pedra. Então consegui me levantar e sair da cabana sem que ele percebesse. Quando voltasse, sabia que ele ainda estaria roncando, assim como estava naquele momento. Estava bem quente para o que eu conseguia tolerar e sabia que não conseguiria dormir muito, por mais cansado que estivesse. Então, decidi que ia andar por aí sem destino. Não prestei muita atenção para onde estava indo também. Eu tinha estado naquelas florestas muitas vezes antes na minha vida, e mesmo no escuro, não tinha medo de me perder. Não tenho certeza de quanto tempo estive lá antes de começar a ouvir o barulho. Não sabia o que era, mas me preocupou imediatamente. Não parecia humano, e a última coisa que eu precisava era encontrar algo não humano lá fora. Poxa, eu realmente não queria encontrar algo humano lá fora também, a menos que tivesse sorte e fosse alguém que eu conhecesse do acampamento. Eu ainda era jovem o suficiente para acreditar nas histórias de maníacos na floresta que contam em volta da fogueira. Pensar sobre esses possíveis encontros humanos e não humanos realmente me deixou um pouco nervoso. Não tinha ideia do que era aquele barulho que continuava ouvindo, mas não parecia bom. E como minha imaginação estava começando a me dominar, decidi que era melhor tentar voltar para o acampamento. É melhor não conseguir dormir enquanto estou na cama do que andar por aí e encontrar sabe-se lá o quê. Não sabia o que fazer e não sei dizer por que pensei em fazer isso, mas parei enquanto estava voltando apressadamente para o acampamento. Sentia-me muito inquieto e realmente queria voltar, mas algo me dizia que eu nunca chegaria ao acampamento. Estava escuro, mas não era difícil ver, pois meus olhos já estavam ajustados há bastante tempo. Encontrei uma árvore que parecia fácil de escalar e decidi subir. Achei que poderia ter uma visão melhor ao meu redor se fizesse isso. Não demorou muito depois de subir na árvore para eu ficar muito grato por ter feito isso. Havia algum tipo de animal andando por ali,
muito perto da árvore. Tive que apertar os olhos um pouco para tentar ver melhor, mas quando consegui, fiquei bastante chocado com o que vi. Parecia que um lobo de tamanho médio estava andando ao pé da árvore. Pensei comigo mesmo que o lobo devia ser o barulho que eu estava ouvindo. Não sabia o que fazer. Sabia muito pouco sobre lobos. Tudo o que eu sabia era, ironicamente, o que nos contavam no acampamento. Mas não sabia se estava em perigo ou algo assim. Poxa, eu nem sabia se os lobos podiam subir em árvores ou não. Então decidi que, apesar de estar realmente assustado, tinha que tentar ficar o mais quieto possível. Além disso, não sabia se aquele era o único lobo por ali ou se fazia parte de uma matilha que estava caçando à noite. O lobo ia e voltava um pouco enquanto eu permanecia na árvore. No entanto, nunca ficava longe por muito tempo e nunca se afastava muito. Em nenhum momento senti que poderia descer da árvore e estar seguro para voltar ao acampamento. Às vezes, ficava muito difícil me segurar na árvore, mas estava muito determinado a fazê-lo. Fiquei naquela árvore por muito tempo. Em nenhum momento tive certeza se o lobo sabia ou não que eu estava lá, mas ele nunca se afastava muito. Depois de um tempo, percebi que estava ficando muito sonolento na árvore. Mas a pior coisa que poderia acontecer era eu adormecer e cair da maldita árvore. Depois de um tempo, percebi que não via o lobo voltar por um tempo depois da última vez que ele saiu de vista. Parecia que poderia ser um bom momento para descer da árvore e tentar voltar ao acampamento. Mas estava apavorado demais para tentar algo assim. Apenas fiquei na árvore a noite toda, esperando ver se o lobo voltaria ou não. O sol finalmente nasceu sem o lobo voltar. Só então, quando consegui ver melhor ao meu redor, decidi tentar descer da árvore e voltar ao acampamento. Mesmo assim, foi assustador fazer isso. Meu cérebro estava extremamente cansado de não ter dormido nada durante a noite, e eu não estava totalmente no controle das minhas faculdades. Então, eu pulava a cada ruído, pensando que o lobo ou sua matilha estavam atrás de mim. Consegui voltar ao acampamento antes que todos acordassem. Consegui rastejar de volta para a cama e fingir que estive lá a noite toda. Fingi estar doente naquele dia para ficar na cama e descansar um pouco. Foi a última vez que andei pela floresta no meio da noite. Minha avó morava em uma grande casa no campo. Eu sempre adorei visitar quando era mais jovem, porque era um ambiente muito diferente do que eu estava acostumado. Embora definitivamente não se comparasse às casas de campo dos muito ricos, ainda era uma casa realmente grande e bonita. Eu sempre me perguntava como minha avó vivia em uma casa tão grande sozinha. Mas ela estava lá desde que eu me conhecia por gente e parecia ser muito feliz ali. Não consigo explicar muito sobre a casa. Não sou realmente um escritor muito descritivo. Mas, só para saber, não havia ar-condicionado na casa. Mas, na verdade, nunca precisou. Durante o verão, minha avó mantinha todas as janelas abertas na casa. Em quase todos os dias, a brisa atravessava toda a casa, mantendo-a muito fresca. Era quase tão bom, e às vezes até melhor do que o ar-condicionado. A casa tinha 3 andares, sem contar o sótão e o porão. Havia muitos quartos, então, quando parentes vinham visitar, sempre havia espaço. Além disso, havia quartos que eu nunca tinha entrado antes. Eu sempre me lembro, e sempre amarei aquela casa grande. Porém, houve um verão em que não me diverti muito lá. Eu era bem jovem na época, mas não posso dizer exatamente quão jovem, mas era jovem o suficiente para ter uma imaginação ativa, o que percebo que poderia afetar como percebi as coisas. Estar no campo e naquela casa grande poderia abrir sua mente para muitas possibilidades, especialmente quando você era criança. Nesse verão, eu estava passando uma semana na casa da minha avó sozinho. Eu sempre gostava de dormir em um determinado quarto no 2º andar da casa. Raramente subia ao 3º andar da casa, mas por falta de muito o que fazer, fui explorar essa área durante essa semana. Cheguei até a subir no sótão e dar uma olhada por lá. Não havia realmente nada interessante lá,
apenas um monte de caixas e coisas guardadas. Mas era muito estranho e assustador no sótão, e isso por si só me deixou em um estado de espírito imaginativo. Não sinto que esteja relacionado, mas menciono minha exploração porque a coisa estranha que aconteceu comigo aconteceu justamente na noite do dia em que explorei novas partes da casa. Eu estava na cama, tentando dormir, no quarto em que sempre dormia e no qual eu me sentia muito confortável. A janela estava aberta e a porta estava encostada. Havia uma brisa muito agradável e fresca passando pela casa. O vento estava um pouco alto, então, na primeira vez que ouvi algo, mal ouvi. Mas parecia que alguém estava gemendo do lado de fora da casa. Primeiro, atribuí isso ao vento e tentei deixar por isso mesmo. No entanto, ainda conseguia ouvir. Algumas vezes o barulho entrou pela janela e, a cada vez, parecia menos e menos que era o vento. Finalmente, soube que não poderia ser o vento porque ouvi distintamente alguém gemendo por ajuda. Ninguém morava perto da casa da minha avó, então não poderia ser um vizinho ou algo assim. Também não havia motivo para alguém estar no quintal dela, e teriam que estar para que eu pudesse ouvi-los. Mas houve uma segunda vez que ouvi alguém pedindo ajuda e decidi que tinha que ir até a janela e verificar. Claro que fiquei nervoso ao me levantar. Estava absolutamente apavorado, para ser honesto, mas rastejei até a janela, mantendo-me escondido para que quem quer que estivesse lá fora não pudesse me ver. Quando cheguei lá, olhei pela janela e não vi nada a princípio. Porém, ouvi alguém pedindo ajuda novamente. Tentei localizar de onde vinha a voz. Foi difícil fazer isso e me manter escondido ao mesmo tempo. Contudo, consegui. Estava muito escuro lá fora, mas eu conseguia ver bem. Porém, ainda assim, não vi ninguém no quintal, muito menos alguém que precisasse de ajuda. Esperei pela janela, apenas observando. Esperei alguém gritar por ajuda novamente, mas não ouvi. Estava pronto para atribuir tudo à minha imaginação e voltar para a cama. Mas então vi algo que me chocou. Uma pessoa, que parecia completamente saudável, apareceu brevemente de trás de uma árvore. Ele olhou na minha direção, provavelmente não me viu, e então se escondeu atrás da árvore novamente. Ele então gritou por ajuda novamente. Afastei-me da janela. Saí do meu quarto para acordar minha avó e contar a ela o que tinha visto. Pensei que o homem lá fora devia estar tramando algo e não algo muito bom. Minha avó fez algo que nunca esquecerei até hoje. Ela pegou o rifle dela e desceu até a porta da frente da casa. Ela abriu a porta e disparou o rifle para o ar e disse: "Tem mais uma bala para você se não sair da minha propriedade." Eu não estava no meu quarto, mas aposto que, se estivesse, teria visto aquele cara correndo depois que minha avó disparou. Definitivamente, vi isso na minha mente. Dormi no quarto da minha avó naquela noite porque ainda estava bastante abalado com tudo. Mas minha avó era uma caçadora e eu sabia que ela realmente era boa com seu rifle. Senti-me protegido. Mais tarde, ela me disse que viu o cara correndo para a floresta. Eu queria ter visto ele correndo da minha avó também. Anos atrás, eu estava em casa da universidade e estava passando a noite com minha namorada. Estávamos nos sentindo um pouco aventureiros, mas como estávamos em casa da faculdade nas casas de nossos pais, decidimos dar uma voltinha de carro. Nossa cidade natal era bastante rural, então não levou muito tempo para dirigirmos até um lugar em uma estrada rural perto de um campo de alfafa, onde poderíamos ter um pouco de privacidade. Quase ninguém passava por ali. Talvez um caminhão a cada hora, ou algo assim. O motor está desligado, as luzes estão apagadas e nossos bancos estão reclinados. Meu carro era pequeno, então não havia espaço para irmos para o banco de trás e realmente fazer acontecer. Mas carinho é carinho, seja lá se há uma alavanca de câmbio entre vocês ou não. Mas naquela noite, estou feliz por ter que ficar no banco do motorista. Logo que as coisas começaram a esquentar de verdade, vi alguns faróis no retrovisor vindo pela estrada. Isso não era grande coisa, então diminuí a ação um pouco esperando-o passar.
Mas à medida que o caminhão se aproximava, seus faróis de repente se apagaram. Minha namorada ainda não estava totalmente ciente disso, mas me afastei um pouco por curiosidade. Então, ouvi o barulho de um veículo diminuindo, o rangido de cascalho enquanto ele parava na estrada de cascalho atrás de nós. Estava escuro ali, sem postes de luz ou algo para se orientar. Mas com o pouco de lua que havia, eu podia mal ver o contorno de um caminhão atrás de nós, sem luzes da cabine, sem motor ligado. Perguntei à minha namorada se a porta dela estava trancada. Isso a parou imediatamente. Ela disse que estava e perguntou por quê. Eu disse que tinha alguém atrás de nós, estacionado no cascalho. Ela imediatamente se endireitou e eu levantei meu banco, nunca tirando os olhos do meu espelho. Então, vi a porta do lado do motorista do caminhão se abrir. A luz da cabine ainda não se acendeu no caminhão, e eu nunca vi ninguém sair, mas aquilo foi um sinal para irmos embora dali. Disse à minha namorada que precisávamos sair dali agora, para o que ela respondeu bem quietinha: ok. Liguei o veículo e, tentando ao máximo não derrapar no cascalho, dirigi o mais rápido que pude até a estrada. Dirigimos em silêncio por cerca de 2 minutos, indo de volta para a cidade quando percebi que não conseguia ver o céu claramente atrás do veículo. Estávamos sendo seguidos. O caminhão ainda não ligava os faróis, mas estava colado em mim, muito de perto. Informei calmamente minha namorada de que eles estavam atrás de nós, mas que tínhamos bastante gasolina e chegaríamos à cidade bem, sem grandes problemas. Ela disse ok novamente com aquela vozinha dela e ficou em silêncio, olhando para trás de vez em quando. Isso continuou por cerca de 2 minutos, e eu brevemente considerei chamar a polícia antes que os faróis atrás de mim se acenderam. O caminhão acelerou o motor, passou para outra pista, ainda estávamos em uma estrada rural de 2 pistas, e passou por mim, como um raio. Senti que deveria levá-la para casa nesse ponto, mas a última coisa que eu queria era que esses idiotas nos seguissem até onde ela morava. Quem quer que fossem, me deixaram inquieto. Eu disse isso a ela, e ela concordou. Fizemos um caminho confuso por vários bairros, antes de entrar em um beco sem saída, onde poderíamos sentar e esperar para ver se o caminhão ainda estava por perto. Nunca vimos o caminhão novamente naquela noite, mas ficamos constantemente de olho para garantir que estávamos seguros. Olhando para trás, tenho certeza de que eram algumas pessoas do campo acostumadas a pegar adolescentes se pegando perto de seus campos. Provavelmente queriam bater nas nossas janelas e nos assustar para se divertirem. Mas tenho que me perguntar por que nos seguiram por tanto tempo e por que passaram por nós daquela maneira. Estavam atrás de uma aventura, procurando por algum entretenimento? Pessoas ou pessoa assustadora da estrada rural? Melhor nunca nos encontrarmos. Vocês me dão calafrios.